Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Marcos. Sou condutor socorrista do SAMU de São Paulo há 9 anos. A gente chama a viatura de A Barca. Já vi de tudo no banco de trás daquela Sprinter. Parto, parada cardíaca, baleado, esfaqueado, overdose. A cidade é um moedor de carne e nós somos os que tentam juntar os pedaços. Eu achava que nada mais me impressionava. Sangue vira tinta, grito vira ruído de fundo. É o mecanismo de defesa. Mas a ocorrência da madrugada do dia 14 de novembro, na Marginal Tietê, quebrou esse mecanismo. Era uma noite de chuva fina, aquela garoa gelada que deixa o asfalto preto e brilhante como óleo. Estávamos na base da Zona Norte, eu e a enfermeira Renata. O rádio estava quieto, o que é um mau sinal. Às 0307, a regulação chamou. Viatura Bravo 04, QTH, localização, Ponte do Limão, acesso pela alça da pista local. Indivíduo caído em via pública, possível surto psiquiátrico. Surto psiquiátrico é código para qualquer coisa. Pode ser um cara gritando com um poste ou alguém com uma faca na mão. Liguei o giroflex, sem sirene. O trânsito estava livre. A marginal estava deserta, apenas os caminhões passando rápido na pista expressa. Descemos a alça de acesso. O local era um ponto cego embaixo do viaduto, onde a iluminação pública não chegava. Um lugar onde moradores de rua costumam dormir, mas naquela noite não havia barracas. Apenas lixo úmido e concreto encardido. O farol da viatura iluminou um vulto encostado na pilastra de concreto. "Tá vendo ele?" perguntei. "Tô", Renata respondeu, já pegando a prancheta e as luvas. "Parece que está sentado." Parei a viatura a uns 5 metros, mantive o motor ligado e os faróis altos focados nele. O protocolo de segurança manda não chegar muito perto até avaliar a cena. O homem estava sentado no chão molhado, de costas para a pilastra. Usava roupas que um dia foram um terno cinza, mas agora estavam cobertas de lama e fuligem. Ele estava de cabeça baixa, o queixo colado no peito. Descemos. O frio era cortante. O cheiro do rio Tietê estava forte, aquele odor de enxofre e esgoto. Mas havia outro cheiro misturado, um cheiro metálico, acre, sangue. "Senhor?" Renata chamou, mantendo a distância. "Somos do SAMU. O senhor está me ouvindo?" Ele não respondeu, mas eu vi os ombros dele se mexerem. Ele estava tremendo? Não, era um movimento rítmico, para cima e para baixo. Nos aproximamos devagar. Apontei minha lanterna tática para ele. Foi quando eu vi o que ele tinha nas mãos. Ele segurava um gato de rua, malhado. O animal estava morto. E o homem estava com a boca enterrada no estômago do animal. Renata engasgou e recuou um passo. Eu senti meu estômago revirar, mas mantive a lanterna firme. "Senhor! Pare com isso agora!" O homem parou. O movimento de mastigação cessou. Lentamente ele levantou a cabeça para olhar para a luz da minha lanterna. Eu já vi loucura nos olhos de muita gente. Já vi o olhar vidrado do crack, o olhar furioso da esquizofrenia. Mas aquele homem, os olhos dele eram amarelos, não castanho claros. Eram amarelos como enxofre, brilhantes, refletindo a luz da lanterna como os olhos de um predador noturno. A esclera, a parte branca, estava injetada de sangue, quase preta. A boca dele estava manchada de vermelho escuro. Ele sorriu. E os dentes dele não eram dentes humanos. Eram pontiagudos, serrilhados, como se tivessem sido lixados um a um. "A fome", ele sussurrou. A voz dele era gutural, úmida, como se ele estivesse gargarejando. "A fome não passa." Renata agarrou meu braço. "Marcos, vamos voltar para a viatura. Agora. Apoio policial. Precisamos da PM." Nós começamos a recuar andando de costas.
O homem soltou o animal morto no chão. Ele começou a se levantar, mas a maneira como ele se levantou foi errada. Ele não usou as mãos para se impulsionar. Ele simplesmente se desenrolou para cima, como uma marionete sendo puxada por fios invisíveis. As articulações dele estalaram alto. Um som seco de osso raspando em osso que ecoou no concreto do viaduto. Ele ficou de pé. Ele era anormalmente alto e magro. Os braços pareciam longos demais para o corpo, pendendo quase até os joelhos. "Vocês têm sangue quente", ele disse, cheirando o ar. Ele deu um passo na nossa direção. Eu saquei o rádio HT do cinto. "Central aqui é Bravo 04. Prioridade. QTH Ponte do Limão. Agressão iminente. O indivíduo está..." O rádio morreu. A luzinha vermelha apagou. A bateria estava cheia quando saí da base. As luzes da viatura, os faróis e o giroflex piscaram e apagaram. Ficamos na escuridão total, exceto pelo facho da minha lanterna que tremia na minha mão. O homem estava a 3 metros de nós. "Corre, Renata! Entra no carro!" Nós viramos e corremos para a Sprinter. Eu ouvi o som atrás de nós. Não eram passos de sapato, era o som de unhas raspando no asfalto. Rápido, muito rápido. Renata se jogou na porta do passageiro e travou. Eu pulei no banco do motorista e bati a trava elétrica. No momento exato em que a trava fez o som de fechamento, algo bateu na lataria lateral. A viatura balançou violentamente, como se outro carro tivesse batido nela. Uma viatura de 3 toneladas balançou com o impacto de um homem magro. Eu girei a chave. O motor de arranque girou, mas o motor não pegou. "Liga, porcaria, liga!" gritei, batendo no volante. Renata estava encolhida no banco, chorando baixo, olhando para a janela dela. "Marcos!" ela sussurrou, paralisada. Eu olhei para a janela do passageiro. O rosto dele estava colado no vidro. Ele estava sorrindo, com a boca aberta, lambendo o vidro com uma língua escura e comprida. Os olhos amarelos estavam fixos no pescoço da Renata. Ele levantou a mão. Os dedos eram longos, pálidos, e as unhas eram garras pretas, grossas e curvas. Ele começou a arranhar o vidro. O som era insuportável, agudo, estridente, e eu vi... O vidro temperado, que aguenta impacto de pedra, começou a ficar branco. Ele não estava quebrando o vidro com força. Ele estava riscando o vidro com as unhas, cavando o material. "Pai nosso que estais no céu..." Renata começou a rezar. O motor pegou. Um rugido abençoado do diesel. Eu não esperei. Engatei a primeira e afundei o pé. A viatura cantou pneu e saiu rabiscando. Eu ouvi um grito lá fora, não um grito humano, um guincho agudo, como metal sendo torcido. Olhei pelo retrovisor. Na luz vermelha da lanterna traseira, eu vi a figura. Ele não estava correndo atrás de nós. Ele estava de 4, no meio da rua como um cão, e ele estava olhando para cima, uivando para o viaduto. E então eu vi outras sombras descerem das pilastras de concreto. 3, 4, 5 vultos magros e desengonçados, descendo pelas paredes verticais como lagartixas, se juntando a ele na escuridão. Eu dirigi até o Hospital das Clínicas sem parar em nenhum sinal vermelho. Quando chegamos na luz, na segurança da rampa do PS, nós descemos, tremendo. Fomos olhar a lateral da viatura, na porta do passageiro onde ele tinha batido. A lataria estava amassada para dentro. Havia a marca de uma mão, funda no metal reforçado. E no vidro, o vidro estava todo riscado, fosco, com sulcos profundos que formavam um desenho caótico. Renata pediu transferência para o administrativo. Ela nunca mais entrou numa viatura. Eu continuo. Alguém tem que fazer o serviço. Mas agora, quando a regulação me manda para baixo de pontes ou para lugares escuros na beira da marginal, eu não desço da viatura sem ver as mãos do paciente. E eu mantenho o motor ligado, porque eu sei que eles estão lá. Eles vivem no concreto, na sujeira, no escuro. E a fome deles
A fome deles nunca passa, e eles sabem que a gente tem sangue quente. Eu sou condutor socorrista do SAMU há 12 anos. Já vi de tudo nas ruas de São Paulo, partos dentro da viatura, na Marginal Pinheiros travada, acidentes horríveis de moto na Radial Leste, overdoses na Cracolândia. Você cria uma casca grossa. O cheiro de sangue misturado com diesel vira algo normal. A gente aprende a desligar o lado humano para conseguir fazer o trabalho técnico. Mas o que aconteceu na madrugada de uma terça-feira chuvosa, num prédio antigo na Bela Vista, furou essa casca. Até hoje, quando passo pela Avenida 9 de Julho e olho para aquelas janelas altas, sinto um arrepio na base da espinha. Eram 03h15 da manhã. A viatura, uma unidade de suporte básico, USB, estava parada na base, ouvindo o barulho monótono da chuva batendo no teto. Eu estava com a Renata, uma técnica de enfermagem facada na caveira, daquelas que não se assustam nem com tiroteio. O rádio chiou. Viatura Alfa 04, QTH Bela Vista, prioridade absoluta, suspeita de PCR, parada cardiorrespiratória. Sexo feminino, 80 anos. Solicitante informa que a vítima não está sozinha, mas não há mais ninguém na residência. Achei a informação estranha, mas na hora a adrenalina sobe. Liguei o giroflex, sirene aberta, rasgando o silêncio da madrugada, cortando os sinais vermelhos. O endereço era um daqueles prédios da década de 40, pé direito alto, fachada cinza encardida pela poluição. O porteiro noturno estava pálido, segurando a grade do portão com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "É no 402", ele disse, sem olhar nos nossos olhos. "O elevador está quebrado. Vão ter que subir de escada e... boa sorte." Subimos os 4 andares com a mochila de oxigênio e o desfibrilador DEA. A escadaria era de madeira antiga, rangia a cada passo, e o cheiro era uma mistura de cera velha e mofo. Mas, ao chegarmos no 3º andar, o cheiro mudou. Começou a cheirar a terra molhada, terra preta, revirada, como se estivéssemos no meio de um cemitério após uma tempestade, e não num corredor fechado. O apartamento 402. A porta estava entreaberta. Entramos anunciando: "SAMU, alguém na escuta?" O apartamento era imenso e escuro, iluminado apenas pela luz amarelada dos postes da rua que entrava pelas janelas sem cortinas. Havia móveis coloniais pesados, espelhos cobertos com lençóis brancos e dezenas de imagens de santos viradas para a parede. Encontramos a senhora na sala, Dona Elvira. Ela estava sentada numa poltrona de veludo vermelho, de costas para a janela. A primeira coisa que notei foi a temperatura. Lá fora estava uns 18 graus. Ali dentro devia estar perto de 0. Minha respiração condensou no ar. "Renata, checa os vitais", eu disse tentando manter a voz firme, embora meu instinto gritasse para dar meia volta. A mulher estava imóvel, pele cinzenta, lábios roxos. Renata colocou o oxímetro no dedo dela e tentou sentir o pulso carotídeo. "Sem pulso, Marcos. Pupilas não reagentes. Ela está parada. Vamos iniciar a RCP. Me ajuda a colocar ela no chão." Foi quando tocamos nela que a loucura começou. O corpo dela não estava rígido, rigor mortis, nem flácido como um corpo recém-falecido. Estava pesado, um peso impossível para uma senhora daquele tamanho, como se ela fosse feita de chumbo. Fizemos força para descê-la da poltrona para o chão de taco. Assim que as costas dela tocaram o chão, o rádio da viatura, que eu carrego no cinto, começou a chiar. Não era a base. Era um som estático que oscilava, parecendo uma voz sussurrada e distorcida. Renata começou as compressões torácicas. 1, 2, 3, 4. "Marcos, prepara o ambu." Eu me posicionei na cabeça da paciente para abrir as vias aéreas. Quando inclinei a cabeça dela para trás e abri sua boca, senti o cheiro de terra muito mais forte, saindo de dentro dela. E então,
Ela abriu os olhos. Não foi um reflexo. Não foi aquele espasmo de morte. Ela abriu as pálpebras lentamente e focou diretamente em mim. Os olhos eram leitosos, tomados pela catarata, mas havia uma lucidez terrível ali. A Renata parou as compressões, assustada. Voltou? O monitor do DA mostrava assistolia, linha reta. O coração dela estava parado. Clinicamente ela estava morta. Mas a boca dela se mexeu. Sem ar nos pulmões, sem batimento cardíaco, ela produziu um som gutural, seco, como folhas sendo esmagadas. Eles não gostam da luz. Apaguem a luz. Naquele exato segundo, a lâmpada do poste da rua, lá fora, explodiu. O quarto mergulhou na escuridão total. Ficamos cegos. O breu era absoluto. Senti uma mão agarrar meu pulso. Uma mão gelada com força de uma morsa. Eu sabia que era ela. "Renata, lanterna! Agora!" gritei. O feixe de luz da lanterna da Renata cortou o escuro trêmulo. A luz iluminou o rosto de Dona Elvira. Ela não estava mais olhando para mim. Ela estava olhando para o teto, para o canto escuro da sala, onde a sombra parecia mais densa do que o normal. A boca dela estava escancarada, numa expressão de pavor absoluto. Então, vimos. No canto do teto, a sombra se desprendeu da parede. Não era uma sombra projetada. Era uma massa escura, física, que descia como óleo pelas paredes em direção a nós. O barulho no quarto mudou. Ouvimos passos. Passos pesados de botas no taco de madeira, correndo em nossa direção, vindos do corredor vazio. "QTH inseguro, vamos sair, agora!" Renata gritou, já recolhendo o DA. Eu tentei soltar meu braço, mas a senhora ainda me segurava. Fiz força, puxei com tudo. Quando me soltei, a mão dela caiu mole no chão. O monitor continuava apitando a linha reta. Ela estava morta o tempo todo. Nós corremos, deixamos a maca para trás. Descemos os 4 andares quase caindo, ouvindo as portas dos apartamentos baterem uma por uma nos andares acima de nós. Bam, 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 bam. Chegamos na viatura sem fôlego. Eu tremia tanto que não conseguia colocar a chave na ignição. Renata estava chorando, algo que eu nunca tinha visto em 5 anos de parceria. Arrancamos com a viatura. Só paramos 3 quarteirões depois, embaixo de uma luz forte de um posto de gasolina na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Ficamos em silêncio por uns 10 minutos. "O que a gente coloca no relatório?" Renata perguntou, limpando o rosto. "Óbito constatado na chegada. Rigidez cadavérica. Cena insegura." Só isso. Ninguém nunca questionou por que deixamos a maca lá. No dia seguinte, a equipe do IML foi buscar o corpo. Encontrei um dos motoristas do Rabecão dias depois no hospital. Perguntei sobre o caso da Bela Vista, tentando parecer casual. "Ah, aquele prédio velho", ele disse, acendendo um cigarro. "Estranho aquilo. A gente achou a velha sentada na poltrona." "Sentada?" perguntei, sentindo um frio no estômago. "A gente deixou ela no chão." "Pois é, estava sentada, bonitinha, mas o bizarro não foi isso." "O que foi?" "A boca dela. Estava cheia de terra, terra preta, úmida, e a porta do apartamento estava trancada por dentro com a corrente. Tivemos que arrombar para entrar. Eu nunca mais passei naquela rua à noite. E desde aquele dia, sempre que entro num lugar e sinto cheiro de terra molhada onde não deveria ter, eu peço apoio da Polícia Militar antes de dar mais um passo." Quem trabalha na rua, na madrugada de São Paulo, sabe que a cidade tem 2 faces. Tem a face frenética dos bares da Vila Madalena e dos acidentes na Marginal. E tem a face silenciosa, aquela que respira pesado nos becos do Centro Velho. Foi nessa segunda face que eu encarei algo que nenhum protocolo de atendimento pré-hospitalar, APH, ensina a resolver. Era uma terça-feira chuvosa. Aquela garoa fina, a famosa terra da garoa que hoje em dia é rara.
Mas quando vem, deixa o asfalto do viaduto do chá parecendo um espelho negro. Eram 03h15 da manhã. Eu estava na viatura Bravo, suporte básico, estacionado perto da Praça da Sé, comendo um lanche frio com a minha parceira, a enfermeira Lúcia. O rádio estalou, cortando o barulho da chuva no teto da Sprinter. "QAP, Bravo 04? A voz da reguladora no rádio soava metálica, mas havia um tom estranho, hesitante. "QAP, na escuta, prossiga. Deslocamento para a rua, endereço omitido, próximo ao pátio do colégio. Solicitação de mal súbito. O solicitante informa que o pai não respira, mas... A ligação caiu e retornou com ruídos estranhos. Prioridade absoluta. Liguei a sirene, não pelo trânsito, que estava vazio, mas para espantar o sono. O endereço era um daqueles prédios antigos da década de 30, espremido entre dois edifícios comerciais modernos. Fachada Art Deco, encardida pela poluição de quase um século. Estacionamos. O porteiro não estava na guarita. O portão de ferro pesado estava entreaberto. "Estranho", murmurou Lúcia, pegando a maleta de primeiros socorros e o DEA, desfibrilador externo automático. Entramos. O saguão cheirava a madeira velha e cera, um cheiro adocicado e enjoativo. O elevador era daqueles de grade pantográfica e estava travado no 8º andar. Tivemos que subir de escada. Eram 4 andares. A cada degrau, a temperatura parecia cair. Não era frio de ar-condicionado, era um frio úmido que entrava por baixo do macacão do SAMU e grudava na pele. No 3º andar, as luzes do corredor piscavam num ritmo irregular, quase como uma arritmia cardíaca. Chegamos ao apartamento 42. A porta estava destrancada. Ao empurrar a porta, o cheiro mudou. Saiu a cera, entrou o cheiro ferroso. Sangue? Não. Era cheiro de ozônio, como ar estático antes de uma tempestade forte, misturado com formol. O apartamento era enorme, escuro, iluminado apenas pela luz amarela dos postes da rua que entrava pelas frestas da persiana. Móveis coloniais, tapetes persas grossos. No centro da sala, uma poltrona de couro virada de costas para nós, de frente para a janela. "Senhor? SAMU!" gritei. Minha voz não ecoou. Parecia que o apartamento engolia o som. Nenhuma resposta. Avançamos. Lúcia foi pelo flanco direito, eu pelo esquerdo. Quando contornamos a poltrona, vimos a vítima. Um senhor, devia ter uns 80 anos, vestido com um terno impecável, cinza chumbo. Ele estava pálido, muito pálido. Lúcia imediatamente checou o pulso carotídeo. Sem pulso. Marcos prepara o ambu, iniciando compressões. Foi aí que a lógica quebrou. Quando Lúcia tocou o peito do homem para iniciar a RCP, ressuscitação cardiopulmonar, ela recuou a mão como se tivesse levado um choque. "Marcos, ele está gelado, mas gelado tipo pedra." Toquei o braço dele, rigidez cadavérica completa. Rigor mortis. Aquele corpo estava morto há pelo menos 12 horas. Era impossível ele ter ligado para o 192 há 10 minutos. Impossível o filho ter ligado dizendo que ele parou de respirar agora. "Lúcia, olha isso!" Apontei para a pele dele. Havia livores, manchas roxas da morte nas costas. "QTA, cancelar. É óbito evidente. Vamos acionar o SVO e a polícia." Lúcia concordou, visivelmente abalada. Ela pegou o rádio para modular com a base. Foi quando o telefone tocou. Não um celular. Um telefone antigo, de disco, preto, que estava numa mesinha ao lado da poltrona. Ele tocou alto, estridente, rasgando o silêncio. "Trim!" Nós dois pulamos. O som era ensurdecedor. Instintivamente, olhei para o aparelho. O fio estava cortado. O cabo pendia solto, sem conexão com a tomada na parede. O telefone tocou de novo. E então o pior aconteceu. A sombra do homem. A iluminação vinha da janela, projetando a sombra da poltrona e do cadáver na parede atrás de nós.
Eu estava olhando para a parede. O corpo na poltrona estava imóvel, rígido, mas a sombra na parede, a sombra virou a cabeça lentamente na nossa direção. Senti um gosto metálico na boca, o medo primitivo. Lúcia viu meu rosto e olhou para trás. Ela soltou um grito abafado. A sombra na parede se levantou. O corpo na poltrona continuava sentado. A coisa na parede tinha contornos definidos, mas tremeluzia. Ela esticou um braço escuro em direção à sombra da Lúcia. Nesse momento, o rádio da Lúcia, que estava mudo, disparou um chiado estático brutal. E no meio do chiado, uma voz sussurrada, mas clara, saiu do alto-falante do rádio. Não vão embora. Não houve heroísmo, houve instinto de sobrevivência. Sai! Agora! Eu gritei, agarrando o braço da Lúcia. Nós corremos, largamos a maleta, largamos tudo. Descemos os 4 andares, pulando degraus. Eu podia jurar que ouvia passos pesados e molhados, descendo a escada atrás de nós, ploc, 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 num ritmo inumano. Quando chegamos ao térreo, o portão de ferro pesado bateu com força atrás de nós, sozinho. O estrondo ecoou pela rua deserta. Entramos na viatura tremendo. Eu demorei 3 tentativas para conseguir enfiar a chave na ignição. Aceleramos cantando pneu, cortando o sinal vermelho na rua Boa Vista, só parando quando vimos as luzes de uma viatura da PM perto do Teatro Municipal. A reguladora médica nos deu uma bronca monumental pelo rádio por termos abandonado a cena e o equipamento. Tivemos que voltar lá, mas só fomos com o apoio da polícia militar. Quando subimos com os PMs, 2 sargentos céticos e armados, a porta do 42 estava trancada. Tiveram que arrombar. Lá dentro, o apartamento estava vazio. Sem móveis, sem tapetes persas, sem telefone de disco. Apenas poeira, muita poeira e um cheiro insuportável de mofo. Não havia corpo, não havia poltrona. Apenas no centro da sala, no chão empoeirado, estava a nossa maleta de primeiros socorros, aberta, e todos os materiais de dentro, gases, ataduras, seringas, estavam alinhados no chão, formando um círculo perfeito. No relatório colocamos endereço não localizado impróprio. Ninguém acreditaria. A Lúcia pediu transferência para o administrativo 1 semana depois. Eu continuo na rua, mas evito o Centro Velho depois das 3 da manhã. E até hoje, quando o rádio chia de um jeito específico, eu sinto aquele cheiro de ozônio e formol. Existe uma regra não dita no SAMU. Quando a regulação te passa um chamado com poucas informações em área rural, você já sobe na viatura com o estômago embrulhado. Eu estava na Alfa, unidade de suporte avançado, UTI móvel, com o Dr. Hélio, um médico experiente, cético até o osso, e o Marcão, nosso condutor, um cara que dirigia a Sprinter como se fosse um carro de passeio. A chuva caía torrencialmente. Alfa 12, QAP. O rádio chiou. CAP, na escuta. Deslocamento para a estrada, removido, zona de mata. Solicitante informa atropelamento. Diz que a vítima está quebrada, mas consciente. A ligação caiu. Sinal de celular ruim na área. Quebrada, mas consciente. Aquilo não soava bem. O asfalto acabou 20 minutos depois. Entramos na terra batida, que com a chuva tinha virado um sabão. A viatura sambava. O GPS perdeu o sinal. Estávamos guiando por referência visual. A escuridão era absoluta, só quebrada pelos giroscópios vermelhos que pintavam as árvores de sangue a cada rotação. Encontramos o local não pelo número, mas porque havia uma pessoa parada no meio da estrada, sob a chuva forte, segurando uma lanterna fraca. Era um homem magro, encharcado, com o olhar vidrado. Ele não fez sinal para pararmos, apenas apontou a lanterna para uma ribanceira. Descemos com as capas de chuva, maleta de vias aéreas, monitor e prancha rígida. O barranco era íngreme. Lá embaixo, um carro antigo, acho que um Chevette, estava abraçado a uma árvore. A frente estava destruída. Chegamos ao carro.
O vidro do para-brisa não estava quebrado. A porta do motorista estava aberta. Não havia ninguém no carro. Cadê a vítima? Dr. Hélio gritou para o homem lá em cima na estrada. O homem não respondeu. Ele tinha sumido. André, aqui! Marcão gritou, iluminando algo a uns 10 metros do carro, no meio do mato alto. Corremos até lá. Havia uma moça, devia ter uns 20 anos. Ela estava deitada de costas, com as pernas dobradas em ângulos antinaturais. Fraturas expostas de fêmur e tíbia. O sangue se misturava com a lama. A cena era de trauma gravíssimo. Pela cinemática, ela deveria estar em choque hipovolêmico classe 4, inconsciente ou morta. Mas ela estava de olhos abertos e sorria. O doutor Hélio ajoelhou na lama. Senhora, consegue me ouvir? Não se mexa. Eu fui checar os sinais vitais e instalar o monitor. Peguei o pulso radial. Nada. Tentei o carotídeo, pescoço. Nada. Doutor, ela está sem pulso palpável. Impossível, ela está olhando para mim, retrucou Hélio, iluminando as pupilas dela. As pupilas não reagiram à luz. Estavam dilatadas ao extremo, midríase fixa. Clinicamente, aquilo era sinal de morte cerebral ou trauma gravíssimo. Coloquei o oxímetro no dedo dela. O aparelho nem leu, sem perfusão. Ela estava fria. Não fria de chuva, mas fria como algo que saiu de um freezer. Foi quando ela falou. Não, ela não falou. Ela emitiu som. A boca dela não se mexeu conforme as palavras. O som parecia vir da garganta, mas sem articulação labial. Era um som gutural, mas com uma clareza digital. Viatura Alfa 12. Deslocamento para a estrada. Solicitante informa. Eu congelei. O Dr. Hélio recuou, caindo sentado na lama. A voz que saía da boca dela não era de uma mulher de 20 anos. Era a voz da nossa operadora de rádio da central. A mesma entonação metálica, o mesmo chiado de fundo. Ela estava reproduzindo a transmissão que ouvimos na viatura 30 minutos atrás. Quebrada, mas consciente. A moça completou, agora com a própria voz. Num sussurro rouco, virando o pescoço num ângulo que eu sabia que anatomicamente significava uma fratura cervical completa. O pescoço estalou alto. Cric-crac. Protocolo de carga e vai! Agora! Hélio gritou, perdendo a postura de médico sênior pela primeira vez que eu vi na vida. Não estabilizamos fratura. Não pusemos colar cervical. Apenas jogamos ela na prancha rígida de qualquer jeito. O peso, ela pesava muito. Parecia feita de chumbo. Eu e Marcão, 2 caras grandes, quase não conseguimos levantar uma garota de 50 quilos. Subimos o barranco escorregando. O medo era uma entidade física ali. Eu sentia que se olhasse para a mata ao redor, veria coisas que minha mente não aguentaria. Enfiamos a prancha na viatura e fechamos a porta. Sai daqui, Marcão! Toca para o hospital geral! Dentro da viatura, o ambiente estava gelado. O monitor cardíaco, agora conectado, desenhava uma linha reta. Assistolia. Morte. Mas ela continuava olhando para o teto da ambulância, sorrindo. Dr. Hélio pegou o laringoscópio para entubar. É um procedimento padrão. Abrir a boca, visualizar as cordas vocais, passar o tubo. Ele abriu a boca dela e parou. Ficou pálido. André, ilumina aqui. Eu apontei a lanterna clínica. A garganta dela estava cheia de terra. Terra socada, compacta, até a glote. Não havia como passar ar ali. Ela não deveria ser capaz de emitir som nenhum. De repente, o monitor começou a apitar. Não um ritmo cardíaco. Ele começou a interferir, os números piscando erraticamente. 666, 000, 999. E então, a voz dela encheu o salão da ambulância, alta, distorcida, como se viesse de todas as direções. Vocês não deveriam ter parado, ele só queria uma carona. A viatura deu uma guinada violenta. Marcão tinha desviado de algo na pista. Quando nos estabilizamos, olhei para a paciente. Os olhos estavam fechados, o sorriso tinha sumido,
O rigor mortis, rigidez, foi instantâneo. O corpo endureceu em segundos, como se estivesse morto há dias. Chegamos ao hospital em silêncio absoluto. Entregamos o corpo na sala de emergência. A equipe de trauma assumiu, mas logo constataram o óbito. Ninguém conseguia explicar como uma vítima de trauma recente tinha rigidez cadavérica total e terra compactada nos pulmões. Quando fui preencher a ficha de atendimento, percebi que minhas luvas estavam limpas. Não havia sangue nelas, nem na minha farda. Olhei para a prancha rígida, limpa. Apesar das fraturas expostas que vimos lá embaixo, o corpo na maca do hospital não tinha cortes. Apenas hematomas roxos e antigos. A polícia foi ao local do acidente na manhã seguinte para fazer a perícia no carro. Encontraram o Chevette abraçado à árvore, mas segundo o relatório da PM que um colega me passou dias depois, o carro estava lá há meses. Estava enferrujado, sem motor, tomado pelo mato. Dentro não havia sinais de acidente recente. Apenas um ninho de ratos no banco do passageiro. Nunca soubemos quem era o homem com a lanterna. Nunca soubemos de quem era aquela voz. O Dr. Hélio pediu aposentadoria 2 meses depois. Ele disse que começou a ouvir o rádio do SAMU chiando dentro da própria casa, mesmo sem ter nenhum aparelho ligado. Eu continuo no plantão. Mas toda vez que chove e temos que pegar estrada de terra, eu desligo o rádio da viatura. Prefiro não saber o que está esperando lá fora. Esta é uma transcrição do que vivi. Não coloco em relatórios oficiais porque isso garante uma visita ao psiquiatra da corporação e uma licença compulsória. Mas quem roda à noite em São Paulo, especialmente nas franjas da cidade, sabe que existem ocorrências que a medicina não explica. Eu sou condutor de uma USB, Unidade de Suporte Básico, baseada na Zona Sul, cobrindo a região de Parelheiros e Marcilac. É uma área onde a mancha urbana de São Paulo termina e a Mata Atlântica começa. O sinal de rádio é ruim, o 4G inexiste e a neblina é eterna. Eram quase 3 da manhã de uma quarta-feira fria. A regulação nos despachou para uma ocorrência de mal súbito em um sítio afastado, numa estrada de terra vicinal, a Estrada Engenheiro Marcilac. O solicitante era uma criança. Disse que o pai não acordava. Eu estava com a Solange, uma técnica de enfermagem experiente, cética, 20 anos de rua. Enquanto eu dirigia a Sprinter pela estrada de terra esburacada, o isolamento começou a pesar. A iluminação pública tinha ficado para trás há quilômetros. A única luz era o farol da viatura cortando um nevoeiro denso, leitoso, que parecia engolir o caminho à frente. Achei a entrada. Um portão de madeira podre aberto. A casa ficava no final de uma alameda de eucaliptos gigantescos. Quando desliguei o motor, o silêncio foi o que mais me incomodou. Não havia grilos, não havia vento nas árvores, nem latido de cachorro. Era um vácuo sonoro. A casa parecia abandonada, mas havia uma luz fraca, alaranjada, vindo de uma janela lateral. Pegamos o kit, a mochila de primeiros socorros e o DEA, desfibrilador, e caminhamos. O chão de terra estava úmido, mas não tinha chovido naquela semana. Bati na porta. A madeira era úmida e fria ao toque. Ninguém respondeu. A porta cedeu com o toque, abrindo-se para uma sala imensa. O cheiro nos atingiu primeiro. Não era cheiro de morte, nem de lixo. Cheirava a flores velhas. Sabe aquela água de vaso que fica estagnada por 2 semanas, com os talos apodrecendo? Aquele cheiro adocicado e nauseante. "Samu!" Solange chamou. A voz dela morreu rápido no ambiente, sem eco. No centro da sala, havia um sofá antigo. Nele estava um homem sentado. Ele parecia ter uns 50 anos. Vestia um terno cinza impecável, o que era estranho para aquele lugar rural e humilde. Ao lado dele, em pé, estava um menino de uns 10 anos. O menino olhava para a parede, de costas para nós.
Nos aproximamos do homem. Senhor, consegue me ouvir? Solange tocou no ombro dele. Nada. Ela começou a avaliação primária. Checou o pulso carotídeo. Eu preparei o oxímetro. Pele fria e pegajosa. Ela sussurrou. Sem pulso central, pupilas midriáticas e fixas. Marcos, ele está rígido. Rigor mortis. A rigidez cadavérica começa horas após o óbito. Aquele homem estava morto há muito tempo. Vamos constatar, eu disse, pegando o rádio para tentar contato com a regulação e informar o QTH local. O rádio só chiava estática. Foi quando o oxímetro que eu tinha colocado no dedo do homem, por puro automatismo, acendeu. A tela digital vermelha piscou no escuro da sala. 98% de saturação. 72 batimentos por minuto. Eu olhei para Solange. Ela estava com os dedos no pescoço do homem. Marcos, não tem pulso. Ele está duro como pedra. Isso é impossível. O aparelho deve estar com defeito. Troquei o aparelho para o meu dedo. Funcionou normal. Voltei para o dedo do morto. 72 BPM. Ritmo sinusal perfeito. Papai não gosta que mexam nele quando ele está dormindo. A voz veio do canto da sala. O menino tinha virado. Ele era pálido, muito pálido. Mas o que me gelou não foi a palidez, foi a sujeira. As roupas do menino estavam cobertas de terra vermelha, argilosa, como se ele tivesse rolado num barranco. E seus olhos, não havia esclera, a parte branca. Eram íris enormes, escuras, dilatadas, absorvendo a pouca luz da lanterna. Ele está morto, filho? Solange perguntou, tentando manter a calma profissional, mas vi a mão dela tremer. O menino sorriu. Não foi um sorriso de criança. Foi um repuxar de lábios mecânico. Ele está esperando. Esperando o quê? Eu perguntei, sentindo uma pressão absurda no peito, como se o ar da sala estivesse ficando rarefeito. A troca. Nesse momento, o monitor do oxímetro, ainda conectado ao cadáver, começou a bipar acelerado. Os números subiram vertiginosamente. 120, 150. 200 batimentos. O corpo do homem no sofá, rígido pela morte, inspirou. Foi um som horrível. O ar entrando forçado por uma traqueia seca, um ruído de sucção úmida estalando cartilagens antigas. O tórax dele expandiu, quebrando a rigidez do terno. Solange recuou, esbarrando em mim. Vamos sair. Agora. Nós recuamos para a porta, sem dar as costas para eles. O menino continuava sorrindo. O homem no sofá começou a virar a cabeça lentamente em nossa direção. O pescoço estalava, como galhos secos sendo pisados. Quando chegamos à varanda, a luz da sala se apagou. A escuridão total nos envolveu. Corremos para a viatura. Nunca corri tanto na minha vida. Joguei as mochilas na parte de trás de qualquer jeito e pulei para o banco do motorista. Minha mão tremia tanto que deixei a chave cair no assoalho. Enquanto eu tateava no escuro buscando a chave, ouvi batidas no vidro de trás da ambulância. Eram batidas rítmicas, calmas. Toque, toque, toque. Achei a chave. Liguei o motor. O farol iluminou a frente da casa. Não havia ninguém na varanda. A porta estava fechada, as janelas trancadas com tábuas. A casa parecia fechada há anos. O mato na frente da porta estava alto, sem sinal de que alguém tivesse pisado ali recentemente, exceto pelas nossas próprias pegadas na ida. Arranquei com a viatura, derrapando na terra, quase batendo no eucalipto. Descemos a serra em silêncio absoluto. Só fomos falar algo quando as luzes amarelas da Avenida Teotônio Vilela apareceram, trazendo a civilização de volta. Você viu o oxímetro? Solange perguntou, olhando para o vazio. Vi. Você viu o peito dele subir? Vi. Chegamos na base e fizemos o relatório mais vago da história. Endereço não localizado. Solicitante não encontrado. 2 dias depois, a curiosidade venceu o medo.
Fui até a delegacia da região, onde tenho um conhecido, e perguntei sobre aquele endereço em Marcilac. Dei o número da casa, a descrição do sítio. O policial me olhou estranho e puxou uma pasta antiga. Você deve ter errado o número, Beto. Nesse local aí, aconteceu uma tragédia em 1998. Um pai matou o filho de 10 anos e se envenenou no sofá da sala. Ficaram lá semanas até alguém achar, por causa do cheiro. Dizem que o menino foi encontrado enterrado no quintal, mas a cova estava revirada, como se algo tivesse tentado sair. Senti o gosto de bile na boca. Lembrei das roupas do menino, sujas de terra vermelha e argilosa. A casa foi demolida em 2005, completou o policial. Não tem nada lá, só mato. Eu agradeci e saí. Eu sei o que vi. Eu sei que toquei naquela porta de madeira. Eu sei que o oxímetro leu um pulso num corpo morto. E sei que naquela noite, se tivéssemos ficado mais um minuto, a troca que o menino mencionou teria sido conosco. Até hoje, quando pego o plantão noturno e a neblina baixa na Zona Sul, eu dirijo olhando obsessivamente para os retrovisores, rezando para não ver um menino sujo de terra sentado no banco de trás da minha ambulância.